A Polícia Federal concluiu o caso que indica Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e atual direção da ABIN, né, como responsáveis pela ABIN paralela. A ramagem liderou uma série de ações de espionagem ilegal durante o governo de Bolsonaro. Quer dizer, é mais um caso de investigação, é mais uma implicação da família Bolsonaro, né? O Eduardo já estava em maus lençóis vivendo nos Estados Unidos, agora o Carluxo, de alguma maneira, implicado oficialmente no inquérito da ABIN paralela, nesse indiciamento, e mais uma treta para o Bolsonaro. Tudo isso vai acrescendo na lista dos crimes do Jair Bolsonaro, que vão lhe dando aí as suas últimas horas de liberdade, né? Já se faz o cálculo do período em que será condenado, transitado, julgado e preso, Adriano. O que isso deve acelerar no compasso da organização eleitoral? Se vê que o Kassab já começa a mexer os caraguatás, né? Ao mesmo passo em que Ciro Gomes está indo para o falecido PSDB. Algumas coisas estão acontecendo nos bastidores aí, Adriano. Não, o que vai haver é que essa velha direita armada, golpista, vai ser substituída por uma nova geração de direita. Né? Então, todos esses direitosos, Tarcísio, se eu ver o governador de Santa Catarina ontem, agora, isso é novidade, a PF concluiu agora, uma denúncia, isso é importantíssimo, porque o Carluxo já estava se movimentando para sair do Rio de Janeiro, para ir se candidatar senador lá em Santa Catarina, na terra do Baraci, e hostilizar a Zanata, né? Olha a alegria do Baraci aí, sabendo que Carluxo vai mudar o domicílio eleitoral lá para Santa Catarina. Não, E a o Baratinho já Zanata, tinha se comprometido em ser cabo eleitoral lá, Adriano. Já disse que é, com ele em Coordenador de ponto, campanha. não tem Coordenador. branco, viu? ele, o Baraci tem uma caidinha pela Zanata, que ele adora aquela tiara A de tiarinha. flores que ela usa, e agora ele vai ter que conviver com o Carluxo lá. Então, e o governador de Santa Catarina ontem mandou passar uma trena para começar a fazer um movimento separatista para separar os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, separar do Brasil. Você vê que ponto nós chegamos, né? Como essa direita é pretensiosa. Bom, mas a notícia é muito boa, porque acontece o seguinte: os caras da Polícia Federal, você imagina que ontem, o advogado do Mauro Cid mandou o Procurador-Geral da República calar a boca. Vai se danar, né? Puta de uma articulação, prenderam o ministro do Bolsonaro, que organizou a fuga de toda a família do Mauro Cid, estava preparando o passaporte para o Mauro Cid, através do consulado português em Pernambuco. Agora, esses caras são os borra-bota, esses caras, desculpa, eles são os amadores, né? Porque eu acho que lá na Polícia Federal e na PGE e no Supremo tem tanto material para incriminar esses caras. Eles eram tão mal articuladores, tão ridículos, né? Você vê aquele general Heleno, que é um puta de um conspirador, um bandidão, dando uma de velhinho que precisava tomar sopa no horário, o advogado lá. Quer dizer, esse ramagem, não sei onde põe o acento, isso é um bandidão. É. Então, você imagina cada dia que eles desmentem, vira a página e aparece mais. Agora envolveu o Carluxo. Carluxo era o comandante do gabinete do ódio, né? O garotinho, o vereadorzinho lá do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é. Agora, lógico, a fascistada que não está na foto já começa a esfregar as mãos.
para ser herdeira desse espólio, né? Esse espólio eleitoral. Então, esses neofascistas que ficaram escondidos da conspiração começam a botar a cara para fora. Governador do Rio Grande do Sul, governador do Paraná, e esse pequeno aí Santa Catarina, o Zema, né? Porque eles percebem que a geração que enfrentou e pôs a cara para bater e fez o golpe, todos esses atentados, caiu em maldição. Então agora vem essa geração de substituição. Tarcísio, né? Todo esse lixo da história que ficou acumulado, mas não está queimado, não está criminalizado. Eu acho que é isso que está acontecendo. Olha lá, não para de sair. Inquérito apura a BIM, ligações ilegais. Essa BIM era agência de inteligência do mal. Eles pegaram uma instalação do Exército, um departamento do Exército, que é essa BIM, e era um núcleo da conspiração comandada pelo Heleno. E as pessoas pensam que o Heleno é aquele velhinho que toma sopa às 7 horas da noite. Heleno é o comandante das tropas do Haiti. Ele é uma espécie de um ideólogo do grupo. É o ideólogo do grupo do Bolsonaro. Ele é o pensador, o general Heleno é o pensador militar, é o estrategista do golpe do Bolsonaro, da ascensão do Bolsonaro. Ele é o teórico da GLO, ele é o teórico daquele negócio da intervenção federal. Ele é o cara que criou, vamos lá, vamos lembrar, o general Heleno criou o excludente de ilicitude. Quer dizer isso, atirar para matar não é crime. É em defesa da pátria, em defesa da nação. Esse é o Heleno. Esse é o núcleo pensante do golpe. Ele é mais criminoso que o Bolsonaro. Ele é o cara que instruiu. Bolsonaro era um debilóide, O cara tinha 2 neurônios. O Heleno não. O Heleno é o general, é o pensador. É o cara que comandou o Haiti 14 anos. Esse é o núcleo duro, é o cara da BIM. Esse é o cara da BIM. A BIM era o núcleo da conspiração, era a caixa escondida do governo que preparou tudo, viu o golpe, organizou todos, era a inteligência. A inteligência do governo Bolsonaro estava concentrada na BIM. E agora vão abrir a caixa preta da BIM, né? É evidente. Não estava na Polícia Federal. Estava deslocado isso. Lógico que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal se prestaram a fazer coisas, mas o comando, a inteligência, o núcleo duro, como se fosse o DOI-CODE da época da ditadura, para o pessoal entender, a Operação Bandeirantes, era a BIM. Ela fazia o papel do DOI-CODE. Para a gente atualizar aqui, Adriana, a Polícia Federal entregou para a PGR e para o Supremo o relatório final sobre a BIM paralela com uma lista de 30 indiciados. O documento aponta Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que, desde 2019, atuou no esquema ilegal coordenado pelo deputado federal Alexandre Ramagem, então diretor-geral da BIM, para a execução de uma série de ações de espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente. Além de Bolsonaro e Ramagem, a PF também indiciou o vereador Carlos Bolsonaro e uma série de policiais federais que já tinham sido afastados de suas funções públicas no ano passado devido às provas levantadas durante as investigações. Junto a eles também foram apontados como integrantes da organização criminosa os assessores de Bolsonaro que atuavam no chamado Gabinete do Ódio, Tércio Arnaldo Tomás e José Matheus Salles Gomes, conhecido como o Zoeiro. O caso começou a ser apurado em 2019 após a descoberta do uso do software Fishmile para o monitoramento ilegal de pessoas durante o governo brasileiro. A partir disso, as investigações mostraram que, além do uso de ferramenta, a agência fez ações de monitoramento e outras operações de espionagem ilegal. Na lista dos indiciados também está o ex-secretário do Planejamento da ABIN, o Paulo Maurício Fortunato, do governo Lula, e ex-diretor de operação da ABIN durante o governo Bolsonaro. Ele foi indiciado tanto pela tentativa de atrapalhar as investigações, como também sobre seu envolvimento com o esquema da ABIN paralela.
A coluna do ICL Notícias, comandada pela Juliana Dalpiva, que faz esta apuração, traz que ele foi apontado como o idealizador do uso da ferramenta First Mile e o responsável principal pelas ações com o uso do programa durante a gestão de ramagem. Fontes próximas à apuração do caso informam à coluna que os investigadores descobriram novos elementos que demonstram tentativas de embaraçamento da investigação. Por isso, entre os indiciados também constam os atuais integrantes da cúpula da agência, o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, o chefe de gabinete do diretor Luiz Carlos Norberga Nelson e o atual corregedor da agência, José Fernando Moraes Chui. Junto com eles, ainda está indiciado o delegado Alessandro Moretti. E em janeiro de 2024, após a Polícia Federal efetuar o cumprimento de uma série de mandatos de busca e apreensão, durante as investigações do caso, o delegado Moretti, então número 2 da agência, foi afastado. Moretti era próximo de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, mas tinha sido mantido na ABIN durante o primeiro ano do governo Lula.